Muitas pessoas até hoje não sabem por que Cristo veio. Alguns encaram Jesus como um profeta, um grande profeta, como outros que já tinham existido, especialmente entre os hebreus, os israelitas, entre os judeus. Para outros, Jesus é apenas um personagem histórico, e eles chamam Jesus de o Jesus histórico, uma personalidade extremamente importante, cativante, que trouxe um conteúdo de vida riquíssimo por sua ética, por sua pureza, por seu exercício da caridade, do seu amor e o seu conhecimento. E não passa disso. Mas para nós que cremos que Jesus é o Filho de Deus, nós temos que entender e saber qual foi a sua missão e qual o motivo pelo qual ele veio a este mundo. Se você observar o início do capítulo 2 do Evangelho de Marcos, você vai ver que a história começa com Jesus numa casa, que nós não sabemos se era a casa dele ou se era a casa de Pedro, porque Jesus vivia muito tempo e passou muito tempo do seu ministério nesse local. A região é a região de Cafarnaum, região onde predominantemente Jesus pregou, ensinou e curou. E Jesus está dentro de uma casa e havia uma multidão do lado de fora, porque as pessoas estavam atrás de Jesus. Desesperadamente as pessoas procuravam Jesus. E aqui eu preciso abrir um parênteses para explicar por que as pessoas procuravam Jesus. Jesus, quando começou o seu ministério num casamento, ele começou transformando água em vinho e salvando a história de um casamento, a história de um casal. E a partir daí ele começa o seu ministério, reunindo um grupo de discípulos, e Jesus começa a pregar em locais públicos. Um desses locais onde Jesus costumava pregar era dentro das sinagogas e também no templo. Jesus era um pregador, como um pregador itinerante. Ele começava a falar numa praça, as pessoas se reuniam e começavam a ouvi-lo. Quando Jesus pregava, Jesus falava com uma autoridade que os próprios mestres da lei, os religiosos e os líderes daquela época não tinham essa autoridade. Não tinham essa autoridade porque a grande maioria deles pesava a mão nas cobranças dos exercícios cerimoniais e espirituais do povo, enquanto eles próprios não se submetiam àquilo que eles exigiam do povo. Eles pesavam as cobranças sobre as pessoas, mas eles eram extremamente tolerantes com os seus próprios erros, e muitos deles foram chamados e taxados pelo próprio Senhor Jesus de hipócritas, porque eles diziam uma coisa e faziam outra, e eles não tinham autoridade. E logo no começo, quando Jesus começa a pregar nessas sinagogas, muitos desses religiosos, quando Jesus pregava, eles caíam endemoniados. E Jesus tinha que expelir o demônio deles, provando que o que movia a vida de muitos daqueles líderes religiosos não era o Espírito de Deus, nem muito menos o princípio da lei, mas o que arregimentava a vida deles e o que dirigia a vida deles eram espíritos de demônios. E então, quando Jesus começa a pregar nesses lugares, esses homens caem endemoniados, Jesus expulsa o demônio deles, e essas pessoas se veem livres daquela opressão que elas sentiam. O problema é que os religiosos que compunham aqueles núcleos da religião judaica, eles começaram a criticar Jesus, dizendo que Jesus, na realidade, trazia em si um demônio maior do que aqueles demônios que ele expulsava. E eles diziam: quem expulsa demônios senão o maioral dos demônios? Vejam o absurdo destes homens. Eles não conseguiam enxergar o que estava diante dos olhos deles, claro e patente. Que a vida que eles adotaram para si não os aproximava de Deus, mas os aproximava do mal, das trevas. E então, por causa disso, Jesus começou logo no capítulo 1 de Marcos a ser perseguido. E então isso forçou Jesus a se movimentar para os desertos, para as estradas. E ao invés de pregar dentro da cidade, nas praças e nos templos, Jesus pregava nos caminhos por onde ele passava. E muitas vezes as multidões descobriam quando Jesus passava por uma cidade, e por mais que Jesus tentasse passar incólume por dentro de uma cidade, as multidões iam atrás dele. E nessa situação aqui, Jesus está numa casa e as multidões cercam essa casa. E no meio dessa situação surge um personagem que é um paralítico. E esse paralítico não tem como chegar até onde Jesus está, porque as multidões fecharam aquela casa de tal maneira que era impossível se aproximar e romper aquela barreira. Alguns amigos pegam esse paralítico e decidem fazer uma coisa dramática. Já que não dava para entrar com o paralítico pelas portas, eles resolveram passar com o paralítico pelo telhado. Foram lá. O telhado lá não era de eternite como os telhados das nossas casas.
nem de telha, dessas telhas de barro. O telhado deles era feito com estuque, que era uma mistura de paus, pedras e barro. E aquilo debaixo do sol, imagine o sol da Palestina, aquilo ficava tão duro como o concreto dos nossos dias. Eu não sei que tipo de ferramenta eles usaram, mas eles usaram muita perseverança, muita coragem, muito amor por aquele paralítico, mas eles arrombaram aquele teto, quebraram aquele telhado e eles fizeram com que aquele paralítico fosse levado até Jesus, desceram. Jesus curou esse paralítico com as palavras da sua boca. Mas antes de curá-lo, Jesus fez algo que atraiu a atenção dos religiosos que estavam ali apenas por curiosidade. Antes de curar o paralítico da sua paralisia, Jesus disse: perdoados estão os teus pecados. E quando Jesus disse isso, os religiosos falaram assim: quem é este homem para perdoar pecados? Quem ele pensa que ele é? Ele pensa que ele é Deus. E quando eles estavam no seu íntimo questionando isso, Jesus se voltou para eles e diz: o que é mais fácil para o Filho do Homem? Dizer, perdoados estão os teus pecados, ou levanta, toma o teu leito e anda. E o texto diz que no mesmo momento, aquele homem paralítico se levantou, pegou suas tralhas e estava pronto para andar. E o poder de Cristo se manifestou. E quanto mais o poder de Cristo se manifestava, mais os religiosos ficavam furiosos e mais as multidões seguiam Jesus. Nós não sabemos quanto tempo entre essa história e a sequência que está lá no versículo 13. Mas o fato é que saindo Jesus dali, ele tomou uma estrada. E nessa estrada havia um pedágio onde se cobravam impostos. Lá dentro desse local de cobrança de impostos havia um homem chamado Levi, que era um publicano. Os publicanos trabalhavam para Herodes, que era um rei de fachada, que era o rei dos judeus, mas que era subserviente a Roma. E esses publicanos também trabalhavam para um general romano, cobrando impostos naquela estrada. E o que esses publicanos faziam era o seguinte: eles cobravam imposto para Herodes, eles cobravam impostos para o general romano e eles cobravam a parte para eles. Eles eram assalariados, mas eles também abusavam da sua posição e eles roubavam seus próprios patrícios. Eles viviam da miséria dos outros. Por isso, publicanos eram odiados e eram taxados como os piores dos pecadores naquela sociedade. Prostitutas, bêbados, pessoas violentas, assassinos, roubadores, ladrões e publicanos eram considerados gente do mesmo tipo. E com essas pessoas, os religiosos daquela época não queriam nem conversa. E Jesus passa diante daquela coletoria, dá uma olhada lá para dentro, eu não sei se havia uma janela, uma porta, o que tinha ali, mas o texto diz que Jesus fitou Levi e diz para Levi: vem e segue-me. Jesus chama Levi para ser um dos seus discípulos. Contra todas as expectativas e fazendo o que ninguém imaginava que Jesus fosse fazer, Jesus escolheu justamente um dos piores pecadores para fazer parte da sua comitiva. Eu não vou falar tanto de Levi, porque basta que você saiba uma coisa sobre esse homem. Basta que você saiba que o nome dele foi trocado pelo seu segundo nome, que era Mateus. E esse Levi, de cobrador de impostos, ele se torna discípulo de Jesus, e ele é a pessoa que o Espírito Santo usou para escrever o Evangelho de Mateus, que é o primeiro evangelho que você encontra quando você abre o Novo Testamento. Testemunho ocular de tudo que Cristo fez. O historiador Lucas, ao escrever o seu evangelho, escreve sobre Levi e diz: esse Levi é o que se tornou Mateus, que Deus usou para escrever o evangelho. Nós sabemos disso porque nós usufruímos deste evangelho. Mas Levi, quando recebeu esse convite de Jesus, aceitou imediatamente, rompeu com a sua antiga vida, porque aceitar seguir Jesus e abandonar a coletoria era uma medida, uma decisão sem volta. Ele não poderia mais voltar a cobrar impostos, porque Herodes não iria mais aceitar, e muito menos Roma. Ele tomou uma decisão sem volta, a decisão de seguir Jesus. Ele decidiu largar tudo que ele tinha, negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz e seguir o Senhor Jesus, porque Cristo olhou para ele, o enxergou e lhe deu uma oportunidade. E na sequência disso, não apenas Levi seguiu a Jesus, mas antes de continuar aquela jornada, aquela missão de Cristo, Levi pediu para o Senhor Jesus que ele queria fazer um encontro, porque ele tinha muitos amigos pecadores, publicanos, roubadores, ladrões, prostitutas, pessoas violentas, que não podiam conviver com as pessoas de dentro da cidade,
mas eles conviviam com as pessoas marginalizadas do lado de fora, e então Levi tinha um bocado de gente que se reunia na casa dele. Gente que a gente facilmente chamaria de gente que não presta. E Levi chama toda essa turma que não presta, leva para sua casa e leva Jesus com eles. Como que Jesus se comportou no meio deles? Emburrado, chateado, entristecido, num canto separado, longe deles, tentando não ser tocado por eles? De forma alguma. Jesus se reúne, senta com aquelas pessoas à mesa, ou talvez diante de um banquete no chão, porque a cultura deles é diferente da nossa, mas o fato é que quando os fariseus, os escribas, os religiosos, os líderes religiosos, eles começam a encarar aquela situação, eles descrevem Jesus como alguém que estava sentado com pecadores, comendo e bebendo com os pecadores. O que você acha que os pecadores bebiam naquela época? Coca-Cola? Água? Cafezinho? Comia e bebia com os pecadores. Não fala que Jesus estava embriagado, nem que ele encheu a cara, mas diz que ele comia e bebia com os pecadores. Os escribas e fariseus, em outras ocasiões, eles já vão chutar o bode e vão dizer: não, ele é um comilão, um glutão e um beberrão. É assim que Jesus foi chamado, porque ele sentava e comia com os pecadores. E a partir daí, Jesus passa a dar algumas lições para eles, e essas lições nos respondem perfeitamente por que Cristo veio ao mundo. E a primeira resposta que nós encontramos ao olhar para esse texto e para essa história que eu acabei de narrar para vocês, é que Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, e não para chamar religiosos para um clube de religiosos, para formar uma sociedade secreta, isolada e isolacionista de religiosos. Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Esta foi a missão de Jesus. Esta é a missão do Senhor Jesus, a missão que inclusive Ele nos deu para cumprir. Jesus veio buscar pecadores, salvar pecadores. No primeiro texto, a primeira história do capítulo 2, veja que antes de curar a paralisia daquele homem, Jesus diz: perdoados estão os seus pecados. Por quê? Porque a missão principal de Jesus não é vir aqui acabar com os problemas físicos do homem, mas a missão principal do Senhor Jesus é resolver os problemas da nossa alma. É Ele que cura a nossa alma. E aliás, diga-se de passagem, existem muitos problemas físicos da nossa vida que eles acabam sendo uma grande bênção, porque eles são santos remédios de Deus para preservar a nossa alma. Muitos problemas físicos de pessoas ao longo da história, ao redor do globo, fizeram com que pessoas fossem trazidas até Jesus. E quando elas encontraram Jesus, elas receberam algo melhor do que a cura física, que foi o perdão dos pecados. Muitos enfermos ao longo da história não foram curados da sua doença física pelo Senhor Jesus, mas foram curados da sua doença moral, do seu pecado. Porque a missão principal de Jesus não é fazer o papel do médico que existe dentro da sua cidade. A missão principal de Jesus é salvar pecadores. Quem são os pecadores? Nós somos os pecadores. Nós todos somos pecadores. Todos nós pecamos e carecemos da graça e da misericórdia do Senhor. Todos nós, todos nós. O problema é que muitas vezes nós não nos damos conta disso. Desde o Antigo Testamento existiam falsos profetas que chegavam no meio de uma sociedade e passavam a mão na cabeça das pessoas, nos pecados das pessoas, e diziam: você está curado do seu pecado, você está perdoado, está tudo bem com a sua vida, está tudo ótimo. Isso é antigo, isso existia há muito tempo. O profeta Jeremias, lá no capítulo 6, versículo 14, diz: esses profetas curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Nós vivemos numa sociedade onde existe religião falsa e falsificada, vendendo paz onde não existe paz. Nós vivemos numa sociedade sincretista, onde nós pensamos que o simples fato de uma pessoa acreditar em Deus significa que essa pessoa vai para o céu. Ela não vai para o céu. E a alma dela não está curada, e ela não está debaixo da tão grande salvação, porque uma pessoa não vai para o céu pelo simples fato de crer em Deus. Aliás, o apóstolo Tiago diz lá na sua epístola que crer em Deus é o tipo de fé que é classificada como fé de demônios, porque até os demônios creem em Deus, e não só creem, mas eles tremem diante do nome de Deus. Isso não é fé. O Senhor Jesus disse que quem será salvo?
Ele diz: quem crer em mim será salvo. E então não é apenas crer em Deus, mas é crer no seu Filho, crer que o sacrifício do seu Filho foi em meu favor, reconhecer que eu sou um pecador e reconhecer que Jesus veio a este mundo para salvar pecadores. Ele é o único caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Veja, agora o que você precisa entender é que Deus, na sua infinita misericórdia, no seu grande amor, Ele abriu esse caminho. O seu Filho veio a este mundo para salvar. A religião vai dizer para você sempre assim: você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, você precisa de sacrifício, você precisa de penitência, você precisa ser certinho para que Deus te salve. E Jesus não disse nenhuma dessas coisas. Jesus veio e olhou para pessoas como aquele paralítico, que nós não sabemos como era a vida dele, mas ao mesmo tempo olhou para pessoas como Levi, nós sabemos como era a vida dele, e disse: vem e segue-me. Ah, mas Senhor, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou assim, eu sou assado. Jesus diz: vem e segue. Você crê em mim? Eu vou te dar uma vida nova. Você crê em mim? Eu vou te dar a oportunidade. Você crê em mim? Eu vim salvar a sua alma. Mas Senhor, eu não mereço nada. É claro que você não merece. E esse é o primeiro princípio da grande salvação que nós temos em Cristo Jesus. Não é por merecimento, é por favor, é por graça. Tem muitas pessoas que quando ouvem essa mensagem, elas não conseguem acreditar, porque elas simplesmente não conseguem concordar que Jesus ofereça alguma coisa de graça. E o Evangelho do Senhor Jesus é algo extremamente radical, porque vai contra todos os conceitos que nós aprendemos desde a infância. Conceitos como: você precisa fazer para merecer. Se você fizer, eu te dou. Agora não existe mais isso, porque a aprovação é automática. Mas eu cresci na época em que, se quisesse ganhar uma bicicleta, tinha que passar de ano. Mas nós crescemos num mundo em que nós somos instruídos desde pequeno que nós temos que fazer por merecer. E no que diz respeito ao trabalho, é justo isso. No que diz respeito à obediência aos pais, é justo isso. Mas a gente precisa entender que nós nunca vamos conseguir fazer por merecer algum favor de Deus. Porque Ele é santo e nós somos pecadores. Porque Ele tem um código de lei para nós e nós não conseguimos cumprir. Nós fracassamos em todos os itens. E então Deus nos viu na nossa miséria, e Ele abriu os céus e derramou graça sobre nós, mandando o seu Filho, que veio para buscar pecadores. Por que Jesus veio ao mundo? Você deve responder: Ele veio ao mundo para salvar pecadores. E não para montar um clube de religiosos. Por que eu estou dizendo isso? Porque os religiosos sempre criticaram Jesus quando Ele ofereceu graça. Ele ofereceu perdão de pecados para o paralítico, e eles falaram: quem é Ele para perdoar? E aí Ele disse: vocês estão pensando que eu não tenho poder para perdoar? O que impressiona vocês? Fazer um paralítico andar? Eu faço também. Levanta e anda. E eles saíram aborrecidos. Aí mais tarde Jesus está comendo com pecadores, eles chegam lá, e Jesus vai usar uma figura que eu quero usar com vocês mais tarde, mas Jesus vai usar uma figura e vai dizer: eu estou comendo com os pecadores, por quê? Porque os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim para gente que se acha santa, eu vim para aqueles que são pecadores, eu vim para quem está doente. Sabe o que o pecado faz conosco? O pecado nos adoece na alma, nos adoece no coração. E o único remédio eficaz contra essa doença é Jesus. Você se vê doente, você precisa de Jesus. Você se vê abandonado, perdido e sem salvação nesse mundo, você precisa de Jesus. E a boa notícia é que Jesus veio para você. Ele não veio para os religiosos, Ele não veio para os santinhos. Ele veio para você. Mas pastor, será que eu? O senhor não sabe, se eu falar um pouquinho do que eu sou, se as pessoas nesse local descobrirem as coisas que eu penso, ninguém aqui olhará para mim. Eu vou te falar uma coisa. É bem provável que cada um de nós, seres humanos, talvez não olhemos para você, mas Jesus vai continuar olhando para você e vai continuar te estendendo a mão e vai continuar dizendo para você o que Ele disse para Levi: vem e segue-me. Porque Jesus veio para você, por você. Jesus veio para salvar pecadores.